Eu acho que já deu para você deduzir qual vai ser o tema da mensagem dessa manhã. O tema dessa mensagem é: eu amo a minha igreja. Eu amo esta igreja. O amor pela igreja pode colocar a pessoa numa obsessão pela igreja. Aliás, isso em qualquer situação. E eu amo essa igreja. Não me canso de dizer isso, porque penso que é bom para quem ouve e bom para quem fala. Quando eu saio de férias, coisa que raramente a gente faz, pelo menos de pegar um domingo, já aconteceu numa ocasião, estávamos Débora e eu acho que as crianças eram pequenas, os filhos eram pequenos. Foi na cidade de São Lourenço. Ganhamos de presente uma hospedagem e fomos ali passar alguns dias. E eu me lembro que domingo de manhã eu acordei e quis ir à igreja. Aí eu fui a uma igreja, acho que era a Assembleia de Deus. Cheguei lá, o culto estava terminando. E eu peguei o fim do culto, mas ainda com vontade de ir à igreja. Aí eu fui para uma outra igreja, a Igreja Batista, que também já estava terminando. Peguei a bênção e fui para outra igreja. E terminei numa igreja presbiteriana. Que loucura, né? Em uma manhã eu fui a 3 igrejas. Porque eu gosto da igreja. Eu não sei você. Mas domingo sem igreja, parece que está faltando alguma coisa. Antigamente eu diria que domingo sem igreja é igual domingo sem galinha com macarrão. Porque antigamente se comia muito galinha com macarrão. Quem é que lembra disso? Levanta bem alto a sua mão. Para alguns ainda não é antigamente, né? Aí põe uma farofa em cima. E eu não vou nem falar, porque senão aguça seu apetite. Mas hoje eu quero falar, irmãos, sobre Eu amo a minha igreja, parte 2. Texto de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Eu estou aqui um pouquinho prejudicado, acho que pela alergia do ar-condicionado, mas não desligo o ar-condicionado, ok? Por isso eu talvez tenha alguma dificuldade pequena aqui, um pouquinho afônico. Nós não vamos ler todo o capítulo 20, mas nós vamos ler a partir do verso 17, porque o trecho que nós vamos ler vai embasar aquilo que a gente quer falar nessa manhã. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas, tendo declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos promoveram o que me era necessário e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então, o acompanharam até o navio. Quero introduzir a minha fala dizendo que o que faz uma pessoa entrar para uma igreja provavelmente será o que dará motivo para que ela saia da igreja. Se a atração pela igreja não for o amor a Cristo, se não for atraída pelo amor a Jesus, certamente que isso estabelecerá um relacionamento frágil, transitório e que facilmente se romperá. Se a expectativa for daquilo que a igreja pode fazer por mim, inevitavelmente a pessoa se verá em algum momento
frustrada e decepcionada. Quando nós lemos o Novo Testamento, a partir da conversão do apóstolo Paulo, que ao meu ver é a conversão mais importante da história, acontece em Atos capítulo 9, é a mais importante não no que respeita à qualidade, mas sim no fato de que ninguém influenciou mais a igreja de Cristo do que o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos o Novo Testamento a partir da conversão do apóstolo Paulo, nós aprenderemos como amar a igreja, porque como esse irmão amou a igreja. Ninguém falou mais sobre igreja do que Paulo. Aliás, as cartas de Paulo às igrejas são extraordinárias declarações de amor e de zelo pela igreja. Paulo orava pela igreja. Orou pela igreja de Filipos, conforme está em Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 7. Orou pela igreja dos Colossenses, conforme está na carta que leva este nome, capítulo 1, verso 3. Orou pela igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1, primeira epístola, versículo 2. E orou pela igreja de Éfeso, no capítulo 3, da carta aos Efésios, versos 14 a 21, e lá, por 3 vezes nesse trecho, Paulo diz: eu oro por vocês, eu oro por vocês, eu oro por vocês. Ele chega a dizer que não cessava de fazer menção da igreja. E esse detalhe, irmãos, que não é um detalhe, é importante por uma razão. Nada expressa mais o amor que temos por alguém ou por uma causa do que quando nós oramos por alguém ou por uma causa. As mais belas definições da igreja nos foram legadas pelo apóstolo Paulo. Semana passada, na nossa reflexão, nós fizemos menção às analogias, às comparações que são feitas acerca da igreja. E eu quero destacar 2 delas. Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso de número 12 ao versículo de número 27, essa figura de comparação da igreja é absolutamente clara. Aliás, naquele texto, Paulo chama a atenção para o risco de divisão da igreja, que naquele contexto era um risco iminente por conta da questão carismática do falar em línguas. E Paulo alerta a igreja sobre a unidade do corpo. A proteção da unidade do corpo não é competência exclusiva do pastor, mas de todos nós. De todos nós. Tenho dito e repito, tudo aquilo que ameaça a unidade da igreja tem a mão do diabo, porque ele é divisor. A igreja precisa caminhar unida. Por algumas semanas, há uns meses atrás, você ouviu o pregador anunciar aqui o tema repetido de que é uma bênção quando nós falamos a mesma língua. Você se lembra disso? Precisamos falar a mesma língua.
Falar a mesma língua não é concordar em tudo. Naquilo que é secundário, obviamente que cabe a diferença, mas naquilo que é prioritário, não cabe. Precisamos falar a mesma língua. E Paulo, então, faz essa analogia da igreja como sendo o corpo. A segunda comparação que é a igreja como sendo a noiva de Cristo. E essa figura que nos é apresentada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, eu quero pedir a gentileza de você vir comigo nesse texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, verso 1, diz assim: quisera eu me suportasses um pouco da minha loucura. Suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olhem a compreensão que Paulo tinha, o peso de responsabilidade que ele sentia, dizendo: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Ele chama a igreja de noiva. Ele olha para a igreja de Cristo e diz: eu quero apresentá-la como uma virgem pura ao seu noivo, que é Cristo. Você já considerou, irmão, que a igreja é a noiva de Cristo? Paulo usa uma expressão forte: eu estou zeloso com zelo de Deus. É o zelo que você tem, por exemplo, com um bebezinho. Ninguém pega um bebezinho recém-nascido e fica jogando para o alto. Você faz isso, se o fizer, você é louco. Você tem zelo. Aquele ser frágil, que parece que vai desmontar, não é verdade? Frágil. Aí você segura com todo jeito. Todo jeito. Às vezes a gente está apresentando crianças aqui, e eu gosto de pegar a criança no colo, mas eu acho que eu estou meio desabituado. E pegar um bebezinho, a gente fica assim com tanto receio. Você fica brincando com o bebezinho recém-nascido, vai, pega, joga para cá, joga para lá. Você faz isso. Porque você tem o quê? Zelo. Zelo é cuidado, é cuidado. É cuidado. Imagine você que ganhou um vaso bonito de porcelana. Caríssimo. Como é que você lida com aquele objeto? Com todo o zelo. Acho que diminuiu aqui o ar-condicionado, irmão. É isso mesmo? Cadê o irmão do ar-condicionado? Pode levantar, meu amado. Obrigado. Zelo, zelo, zelo. Porque Paulo olha para a igreja e diz: eu estou zelosa da igreja. Agora venha comigo ao texto de Atos 20. Esse capítulo de Atos 20 tem duas peculiaridades. Você sabe quais são? Em primeiro lugar, é neste capítulo que nós encontramos o relato do mais longo sermão de todo o Novo Testamento.
Na primeira parte do capítulo 20, você sabe qual foi o tempo de pregação que Paulo teve? Ele pregou uma noite inteira, de tal forma que alguém lá, um menino chamado Eutico, que ouvia Paulo, e adormeceu, porque o discurso já estava chegando à meia-noite, capítulo 20, versículo 7, e aquele moço adormeceu, entrou no sono profundo. Lá também as pessoas já dormiam no culto. Num sono profundo, diz o verso 9, despencou, e parece que o moço tinha morrido, foi levantado morto, verso 9. Aí Paulo ora por ele, diz assim, não, está tudo bem, o menino está vivo, o espírito dele ainda está aqui, mas não pense que aquele episódio fez com que o sermão parasse, porque o texto diz, no versículo de número 11, que Paulo continuou pregando, e pregou até o amanhecer, até a alvorada. Às vezes a gente prega 20 minutos e tem gente assim olhando para o relógio. Mas a segunda peculiaridade desse capítulo 20 é que é o capítulo mais triste do livro de Atos. Porque Paulo de Mileto mandou chamar os anciãos da igreja, a igreja que ele havia fundado e na qual ele havia passado 3 anos ensinando. Paulo chama a liderança da igreja de Éfeso, e então nós temos aqui uma despedida muito triste. Você entendeu o texto? Ele chama os líderes, e ele diz assim, vocês não vão ver mais o meu rosto. Verso 25, versículo 38. Paulo sabia que o que o aguardava em Jerusalém era algo muito sério. Ele se reúne com aqueles líderes e se despede deles. E eu quero nessa manhã, sob o ponto de vista do tema que escolhemos, eu amo a minha igreja, considerar o legado que Paulo deixou para aqueles irmãos, a herança que Paulo deixou para aquela igreja, para a igreja de Éfeso, quando ele chama aqueles líderes e faz uma despedida. E eu quero destacar aqui, meus irmãos, pelo menos 5 legados. Estão comigo até aqui? Você já me ouviu falar que legado é diferente de herança. Herança é aquilo que a gente deixa para os outros. Há pessoas que estão mais preocupadas com herança do que com legado. Herança é aquilo que a gente deixa para os outros na forma de bens, na forma de uma boa educação. A paz que tem um zelo válido de deixarem uma herança para o filho. O filho já tem a garantia de que vai fazer a faculdade, porque o pai e a mãe juntos estão fazendo a herança. Mas há alguma coisa mais importante do que herança. Sabe o que é? É o legado. Herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é aquilo que a gente deixa
dentro dos outros. Você tem deixado um legado para a sua geração, para os seus filhos? Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que está marcando a memória dos seus filhos? Você sabe por quê? Legado é mais importante do que herança. Porque muitas vezes, por causa da herança, a família se divide. Aliás, eu vi essa semana uma frase muito interessante. A gente conhece o casal no divórcio. Conhece os irmãos na partilha da herança. Conhece os amigos na hora da dificuldade. Qual é o legado que você tem deixado? Você, pai, mãe, tementes a Deus, qual é o legado? Você vai passar. Mas qual é o legado? Paulo reúne aquela igreja e ele deixa um legado, que eu quero destacar aqui 5 deles. Primeiro, o legado do seu testemunho. No verso de número 18, Paulo está naquela reunião de presbitério, com os anciãos da igreja, e ele naquela reunião, ele diz assim: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo está dizendo assim: eu estou deixando para vocês um exemplo de vida. A igreja evangélica no Brasil, no mundo todo, o Brasil não é diferente, tem sido terrivelmente afetada na sua credibilidade. Você já ouviu tantos escândalos? Tantos escândalos. As pessoas do mundo olham para o pastor e veem nele um ladrão. É verdade que há alguns que são pessoas mau caráter, mas não é regra. Não é a regra. Ontem eu estava num casamento comunitário, casal aqui da nossa igreja, casal muito querido, me convidou e eu fui lá. Aí eu estava conversando com um dos pastores mais antigos de Barra do Piraí, lá do Morro da Caixa d'Água, pastor Moisés. Você conhece? Como eu admiro aquele irmão. 88 anos. Ele sentado ao meu lado, contando experiências. E, obviamente, que eu preciso aprender. E eu vi aquele obreiro contando experiências do início do ministério dele. E no meio da conversa ele disse, contando uma experiência linda de libertação, ele disse: como eu amo Jesus, como eu amo Jesus, como eu amo meu Jesus. Eu fiquei pensando, gente, que coisa linda. Depois de tantos anos, de tantas lutas, de tantas dificuldades, você pode ver a igreja, a Assembleia de Deus lá, toda pintadinha de azul. Quem é que já viu? Você chegar lá da praça Nilo Peçanha, você vai olhar aquela igreja, o pastor daquela igreja, conheço de muitos anos. Testemunho bonito. Qual é o legado de testemunho que você tem deixado? Quem ama a igreja de Cristo, zela por isso. Zela por isso.
Palavras movem, o exemplo arrasta. Segundo legado que Paulo deixa, irmãos, no texto, é o legado do serviço, verso 9. Servindo ao Senhor. Verso 19, perdão. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Legado do serviço. Evangelho é essencialmente serviço. Serviço para o outro. E aqui Paulo descreve a maneira como ele serviu com toda humildade, com muitas lágrimas. Serviço. Você serve a Deus junto com a sua igreja? Quem ama a Deus, e quem ama a Cristo, e quem ama a igreja, não tem como fazer isso, senão se sentir desafiado a servir. E esse é um legado extraordinário. Amém, igreja? Quantos estão me entendendo aqui? São 5. Você sabe qual é outro legado que Paulo deixou para a igreja? O legado da sua integridade na pregação. Olha o que Paulo diz no versículo 21, versículo 20 e 21, versículos 20 e 21. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas, tendo declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Legado da sua integridade na pregação. Eu digo para as pessoas que vão para outra cidade, fiz isso com esta irmã, como é que se escolhe uma igreja na qual congregar? Se o critério for equivocado, você vai fazer uma escolha equivocada. Gosto da igreja porque tem parede preta. Gosto da igreja porque tem uma luz extraordinária. Gosto da igreja porque tem uma banda fantástica. Gosto da igreja porque o prédio é bonito. São fatores equivocados para você escolher uma igreja. E eu disse para a irmã, e digo para outros, como é que se escolhe uma igreja? Frequente a igreja. Ouça o que é pregado. Ouça. Pelo menos 3, 4 vezes você vai ouvir o que é pregado. Porque a forma mais segura de se escolher uma igreja é a partir daquilo que você ouve do púlpito daquela igreja. Está entendendo? Paulo então fala da sua integridade na pregação. Ele está reunido com os líderes da igreja de Éfeso. Quarto legado que Paulo deixa, que nos inspira no amor à igreja, é o legado da sua entrega incondicional. No verso de número 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Que declaração magnífica de entrega incondicional. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu quero cumprir com alegria a carreira que me foi proposta, o ministério que recebi do Senhor. Ele está reunido com os líderes da igreja, fazendo a despedida. Era o último encontro que eles teriam. Era a última reunião ministerial que eles teriam. E Paulo diz, dando seu exemplo, inspirando e deixando um legado para aqueles líderes. Por fim, qual é o último legado? O legado do cuidado pastoral. Ele alerta aqueles líderes dizendo, verso 26, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sabe o que é isso? A gente pode entender essa palavra de Paulo quando ele escreve a Timóteo na segunda carta dizendo assim, combati o bom combate, fiz o que devia ter sido feito, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De quem é a igreja, irmãos? O legado do cuidado pastoral. Agora, você sabe qual é a coisa mais triste? É que Paulo fala com os líderes daquela igreja que foi a igreja mais bela do Novo Testamento. Uma igreja que, segundo o pastor Billy Graham, chegou a ter uma membresia de 50 mil pessoas. O triste é que esse alerta que Paulo deu, esse legado que ele deixou, não foi multiplicado. Porque 30 anos depois, quando o Senhor Jesus Cristo manda uma carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Era o mesmo prédio físico, mas as coisas tinham mudado. E para aquela igreja, o Senhor Jesus Cristo disse, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Foi-se o fervor. Eu quero finalizar, irmãos, a minha fala nessa manhã, lendo para você um texto que não é de minha autoria. Eu o adaptei. Talvez você já o conheça. Como matar uma igreja? Uma ocasião, o pastor entristecido com a sua membresia, ele anunciou o seguinte, meus irmãos, no domingo que vem nós vamos fazer o velório da igreja. Aí todo mundo ficou assustado. Como assim? Pastor, o que é isso? Domingo que vem o velório da igreja. E você sabe que esse tipo de anúncio lota a igreja. Até um irmão que estava sumido da igreja há 3 anos foi para a igreja.
Até o irmão que estava em casa na pandemia voltou para a igreja. E naquele domingo, o templo à meia luz, um fundo musical daqueles próprios de velório, hei de ver o meu Senhor. E as pessoas iam chegando e tinha lá na frente um grande caixão. E os irmãos foram chegando, falando baixinho, caixão fechado. Quem é que morreu? Eu acho que era aquele irmão que estava doente. Não foi ele não. Um silêncio na congregação. O pastor pregou com lágrimas, conclamando a igreja ao compromisso. E o auditório ouvia. E em dado momento, ele pediu que fosse aberta, retirada a tampa do caixão. E pediu: eu quero que cada um de vocês venha aqui à frente ver quem está dentro desse caixão. Fez-se uma fila. E cada um chegava, olhava e recuava assustado. Você sabe por quê? Porque ali estava um espelho. Você quer saber como matar uma igreja? Observe. Não a frequente, mas quando você for lá, procure por algo para reclamar. Com certeza você vai sempre encontrar. Fique de olho, explore isto. Ao comparecer a qualquer atividade, dedique-se a encontrar falhas nos líderes. Veja se o pastor ou o dirigente estão fazendo as coisas corretas. Se encontrar falhas, fale, espalhe para os outros, critique de verdade. Agora, quanto às coisas boas que fazem ou dizem, não comente nada, não elogie, fique na sua, em absoluto silêncio. Nunca aceite missão, compromisso ou incumbência alguma. Lembre-se que é mais fácil criticar do que realizar. Se o pastor, conselho, junta diaconal ou qualquer outro líder pedir a sua opinião sobre importante assunto, responda que não tem nada a dizer e depois espalhe como deveriam ser as coisas em sua opinião. Não faça mais do que o absolutamente necessário. Porém, quando o pastor e a liderança estiverem trabalhando com boa vontade e interesse para que tudo corra bem, afirme que sua igreja está sendo dirigida, dominada por um grupinho. Se você for convidado para qualquer cargo, simplesmente seja esperto e recuse. Alegue que você não tem tempo e depois critique com a seguinte afirmação: essa turma quer sempre mandar na igreja e eu sou uma pessoa democrática, sou diferente deles, eu me preocupo com os outros e com a igreja. Quando você tiver qualquer problema de relacionamento com o pastor, diácono ou qualquer líder, procure vingar-se fazendo acusações e divulgando erros por eles cometidos. Não será difícil, pois esse pessoal está cheio de falhas humanas. Proclame sempre e em todas as oportunidades que sua igreja não tem amor, e que todos são muito falsos e hipócritas. De preferência,
Fale isso na ausência daqueles que são objetos das suas críticas. Pois macular a vida do outro é um bom instrumento para matar uma igreja. Sugira, insista e cobre realização de cursos, palestras, acampamentos, recitais, mas quando forem realizados, não se inscreva, nem compareça e diga que foi mal feito. Aproveite para malhar as células, vida vitoriosa, musicais e tudo mais que a igreja faz, diga que é ativismo. Isso costuma dar um bom resultado sepulcral. Forte essa, né? Se você receber questionários solicitando sugestões, e se a liderança da igreja não adivinhar suas ideias e pontos de vista, critique. E espalhe a todos dizendo que você é ignorado e que não lhe dão importância. É fundamental que você deixe de orar. Afinal, falta de oração sempre dá um bom resultado quando se pretende matar uma igreja. Assuma o compromisso de nunca participar de reuniões de oração e arranje as desculpas mais esfarrapadas para não fazê-lo. E quando não houver mais oração, diga que a culpa é do pastor, afinal o pastor é para isso. Caminhando para o fim. Não se esqueça que dízimo é mandamento bíblico para o sustento da obra. Assim, não há nada melhor para matar uma igreja do que deixar de devolver a Deus o que lhe pertence. É importante também que você, mesmo não sendo dizimista fiel, esteja sempre pronto para opinar nas despesas da igreja, assim comprometendo o orçamento, e atribua a dificuldade financeira ao pastor e ao Ministério de Finanças. Por fim, após tudo isso, quando sua igreja não tiver mais reuniões, rede social, acampamentos, boa música, trabalhos de evangelização, musicais evangelísticos, etc., etc., estufe seu peito e diga: eu não disse que isso ia acontecer. Você está matando a sua igreja? Vamos ficar em pé, irmãos. Quantos entenderam a palavra dessa manhã? Você entendeu mesmo? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela celebração desta manhã. A oportunidade que o Senhor nos concede de cultuarmos o Teu nome, de aprendermos com nosso irmão Paulo. Que legado maravilhoso! Mas infelizmente, tudo se perdeu. Éfeso se tornou em ruínas. A nossa oração é de que juntos militemos a boa causa, sob a inspiração do Espírito Santo que nos vem através da vida do nosso irmão Paulo. Eu oro, Senhor, para que esta igreja seja uma igreja viva, cheia do Teu poder, e que cada um de nós
se torne um instrumento de bênção na vida das famílias e desta cidade. Que o Espírito do Senhor aplique as palavras ministradas nessa manhã. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja. E com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e vá em paz. Uma boa tarde para todos.